Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Ti, Senhor, mais um dia, né? Glória a Deus. A Ti toda honra e toda glória, a Ti todo louvor e adoração. Reunidos estamos para mais um dia, né? A paz do Senhor Jesus, aos irmãos que já estão aí adentrando, sejam bem-vindos, que Deus abençoe grandemente. Irmão Daci, Milane, irmã Maria Lima, que benção. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe aí grandemente. Irmã Thaís, o Val, né? Ângela e assim, Ana Cláudia, que Deus abençoe. Irmã Marlisa Souza, que Deus abençoe. Um prazer ter mais uma vez, né? Mais um dia. Sei que a irmã está acompanhando aí conosco. Que Deus abençoe grandemente, Pastor Pierre. A Ti toda honra e glória, Senhor. Assim, a paz ao irmão Valdemar, né? Irmão Valdemar, meu parceiro, companheiro. A gente falamos hoje o dia todo. Que Deus o abençoe, meu irmão, grandemente. Estamos aí mais um dia, né, que o Senhor está nos concedendo graça e misericórdia, por amor a Ele e por Ele. Vamos estar dando continuidade, né, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Começou ontem ali com o evangelista, irmão Clodoaldo. Ele falou sobre o capítulo, até o capítulo 4. Então não vou me ater muito no que já foi falado. Ele deixou uma explicação bem explicado, né? Então, os irmãos, ao irmão Adriano também, que Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. E ele deixou bem explicado sobre o livro, né? Sobre a epístola, e hoje eu vou estar falando os dois últimos capítulos, que é o capítulo 5, capítulo 6. Vou estar dando início também na epístola de Paulo aos Filipenses, Efésios. Então vou falando sobre Efésios e depois vou terminar em Filipenses capítulo 1, certo? Então desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia aí e a gente fazer um acompanhamento na leitura. Tem muita coisa, essas epístolas de Paulo são riquíssimas e eu sinto o fato de ser muito pouco tempo para estar falando dessas epístolas, mas vamos abreviar da melhor maneira possível para que seja bem explicado, para que seja bem entendido também, porque mesmo que falte alguns termos, mas eu sei que os irmãos estão lendo em casa, então vamos tentar tirar algumas dúvidas, eu creio que as mais importantes. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, cumprimentar os irmãos que adentrou depois, Francisco, irmã Andréia, pastor Cido, Marisa. Que Deus abençoe os outros irmãos, que o nome passou ali, Carla, seja bem-vinda. E que Deus abençoe vocês grandemente. E vamos à palavra de Deus. Eu creio que tem sido bênção, paz, irmã Emília, Isabel Moura, minha querida. Eu creio que tem sido bênção para todos os irmãos, desde o princípio dessa live. Eu acho que não vai ter ninguém que vai falar que não foi abençoado. Eu creio que é difícil isso acontecer. Então, de uma certa maneira, Deus tem usado os irmãos aí antecedente e tem falado tremendamente com todos. Então a palavra ela é viva e eficaz e sempre vai ter algum efeito na nossa vida. Embora talvez não seja tudo, mas uma coisa ou outra fica, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai soberano, bendito seja o teu nome, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, adentramos diante da tua gloriosa presença. Primeiramente, Senhor, para agradecer por esse grande privilégio que o Senhor dá às nossas vidas, de podermos, ó Deus, estar contemplando a Tua glória, contemplando a Tua graça, o Seu poderio, a Tua palavra. E a Ti te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente, poderosamente os irmãos que estão acompanhando, os irmãos que vão acompanhar depois, e te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre as nossas vidas nos dar a instrução, abrir-nos o nosso entendimento, para que não sejamos apenas ouvintes, ó Deus, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que nessa hora, neste momento, o Senhor venha abrir, Senhor, o
entendimento dos teus servos. Abra o coração, a mente, para que a tua palavra venha adentrar, florescer e fazer de cada um deles praticante das tuas obras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela, como deixou bem explicado o evangelista Clodoaldo ontem, ela foi escrita por Paulo para combater os judaizantes que, segundo eles, criam que se você aceitava Jesus, mas ainda tinha que ter a circuncisão, ser circuncidado e ser um praticante das leis judaicas, né? E Paulo escreveu essa epístola para combater isso, né? E aqui ele já começa exortando, né? Exortando, no capítulo 5 já começa exortando, e diz assim, capítulo 5, verso 1, acompanha a leitura comigo. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não tornais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Está dizendo, vocês já foram libertos. Não vai entrar de novo no jugo da servidão. Jesus já fez isso por vocês e agora vocês são livres. Eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês retornarem de novo a uma vida de circuncisão ou voltar a viver da maneira vã que vocês viviam, de nada vai adiantar você ter sido redimido em Cristo. Então de nada vai valer. No verso 3 ele diz assim, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Uma vez que eles retornariam, eles seriam obrigados a guardar toda a lei. E segundo o que nós sabemos, os preceitos todos são 613, 600 e alguma coisa, não me lembro, não me recordo, me perdoa por isso, mas são 600 e alguma coisa, são 365 que nós precisamos fazer e 200 e tantos que eles deveriam fazer, porque essa lei foi para eles, não é para nós. A nossa lei é essa, a lei da graça, a lei que estamos em Cristo Jesus, a lei gentílica, que somos coparticipantes em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo no versículo 3, se assim for, vocês vão ter que cumprir toda a lei, e vocês sabem que o cumprimento da lei não vai te trazer salvação. A salvação está em Cristo, a salvação está no próprio Jesus, que se propiciou na cruz do Calvário por amor a nós. Então, essa carta, o finalzinho dessa carta, capítulo 5, está tratando sobre isso. Vocês não têm que retornar a um período de escravidão, ou se submeter à escravidão novamente. Vamos continuar. Lá no verso 3, no capítulo 5 ainda, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, livres. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Em algumas versões, caridade, mas é amor. Ele diz assim, vocês foram chamados, foram libertos e agora vocês estão vivendo em liberdade. Mas não use-se da liberdade para viver uma vida vã, para viver uma vida de fracasso, para viver uma vida de qualquer maneira. Usar então da liberdade, não usar da liberdade para dar ocasião à carne, viver uma vida em pecado. Ouve-se muito, irmão, agora Deus me libertou, Jesus me libertou, se entregou na cruz do Calvário, amém, não tem mais pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só lembro da parte A do versículo, não lembro da parte B, que diz, mas não andais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, glória a Deus, aleluia, vou viver minha vida do jeito que eu quero. Ele está dizendo, não, de maneira alguma. Mas servi-vos uns aos outros por amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, neste, amará o teu próximo como a ti mesmo. Todo aquele que não sou eu é o meu próximo, independente de quem quer que seja. Independente se for meu vizinho, independente se for alguém que eu não conheço que está andando na rua, um motorista, um cleaner, ou meu patrão. Então todo aquele que não sou eu, até mesmo dentro da minha residência, minha sogra, os meus filhos, a minha esposa, todo aquele que não sou eu é o meu próximo. E a palavra está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que ter essa devoção, essa entrega, não somente, agora eu aceitei Jesus, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira. Ele está nos instruindo o seguinte, agora você é uma nova criatura. Agora nós somos dependentes de um Espírito Santo que nos rege. E vamos lembrar que essas epístolas paulinas, essas cartas de Paulo, é para os gentios. É para todos aqueles que agora aceitaram Jesus. É aqui que começa a instrução da nossa vida, da nossa caminhada cristã desde o princípio. Desde o livro de Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas,
agora nós vamos falar sobre Efésios, Filipenses e assim sucessivamente. Então essas cartas foram escritas para os gentios, que está nos trazendo a instrução. Deixamos de lado agora a lei, deixamos de lado agora o Antigo Testamento, que relaciona com os judeus, e agora nós começamos a falar de um novo povo, de uma nova vida, de pessoas que foram reconciliadas em Deus por Cristo Jesus. Então está nos trazendo a instrução que nós possamos nos melhorar, ou seja, possamos nos identificar em Cristo a cada dia mais. Então esses últimos 2 capítulos aqui, e principalmente a epístola de Efésios, começa a tratar dessa maneira da igreja, o procedimento da igreja em relação a Jesus Cristo, ou seja, a nossa caminhada cotidiana cristã. Continuando. Então ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora aqui no versículo 16 ele está trazendo a instrução de um procedimento pelo Espírito. Ele diz assim, versículo 16, digo porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência da carne é desejo descontrolado, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. É como já foi mencionado, né? Nós temos 2 naturezas dentro de nós. A natureza pecaminosa, que é a nossa carne, e a nossa natureza espiritual, que está o tempo todo lutando dentro de nós, na nossa consciência, na nossa carne, nos nossos membros, e está tentando vencer, uma lutando contra a outra. E nós, por sermos guiados pelo Espírito, obviamente, alimentaremos ou podemos alimentar o Espírito para que assim possamos desvencilhar dessas lutas constantes que nós temos a todo dia, a toda hora, a todo momento. E enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos todos os dias estar em constante luta contra esse mal. Então, precisamos crucificar a nossa carne todos os dias. Continuando, no verso 18 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aqui ele dá uma lista, né? Uma lista extensa aí de todas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem algumas versões que falam alguns que é diferente, pode mudar, mas é basicamente a mesma coisa. Então os que cometem isso ainda não tiveram, né, essa identificação em Cristo, não tiveram essa identificação com, então não tem o fruto do Espírito, porque ainda pode ser que não viva, irmãos. Vamos relembrar, vamos fazer para que nós possamos entender plenamente. Pode ser que não conviva ou não tenha não contenha a lista toda, né? Mas uma coisa ou outra faz, uma coisa ou outra acontece. E isso também está dizendo, porque nós precisamos dar permanência para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. E no decorrer, no capítulo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra essas coisas não há lei. Está se referindo à lei dos de 10 anos. Contra essas coisas não há lei. Você pode amar, você precisa amar, você tem que ter temperança, você tem que ter paciência, você tem que ter mansidão, domínio próprio, mas todas elas é involucrado em uma coisa só, o amor. Tudo isso é involucrado no amor, no perdão, no entendimento, na convivência todos os dias uns com os outros, tudo isso está relacionado. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então nesse capítulo 5 ele está tratando desses frutos do Espírito, para que nós possamos ter as diretrizes, para que nós possamos ter o entendimento aguçado em relação de quem nós estamos nos tornando. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tomamos posse, somos justificados, agora daqui em diante vamos deixar a justificação, porque vamos começar a entender como que é o procedimento a partir desse momento. Fomos justificados, que vocês entenderam, né? Foi falado nos outras lives anteriores, justificados, tomamos posse pela fé, e agora começamos a entender o nosso caminhar, o nosso procedimento cristão em relação a Jesus, em relação ao verdadeiro sacrifício dele na cruz, em relação a nós. E é o que essa palavra vai começar a nos instruir, embora já começou a nos instruir desde o livro de Atos dos Apóstolos, inclusive também nos livros dos Evangelhos, né? Então, dando continuidade, no capítulo 6, ali no verso 2, diz assim, já é a instrução de como a igreja se porta.
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, avareza, egocentrismo ou egolatria. Mas prove cada um a sua própria obra e terá sua glória em si mesmo e não no outro. Comparação, é relacionado com comparação. Porque é o bom, porque eu faço, porque eu fiz assim, o outro não fez. Então, Paulo já está exortando, continua a exortação aqui. As exortações e no final vai ser a saudação. Mas ele continua exortando. Não se glorie em si mesmo. Aquilo que nós fazemos todos os dias, embora pode ser bom ou pode ser razoável, tudo depende de Cristo. A nossa vida é um fôlego, qualquer momento ele pode retirar. E tudo que a gente planeja, tudo que a gente acha que não somos nada. Tudo depende de Deus. O nosso ensino, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, tudo vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós não somos nada se nós compararmos, porque se nós compararmos a nossa vida, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nós não temos nada a oferecer. Então ele está dizendo aqui, não compare-se a si mesmo, né? Ajude uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Porque está aqui, porque cada qual, versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta os seus bens por aquele que o instruiu. Ele está relacionando também, né, a gratidão em termos daqueles que nos instruem, daqueles que nos ensinam, né? Graças a Deus, eu sei que os irmãos também têm bons instrutores, bons ensinadores. Eu tive também o privilégio de ter 2 grandes ensinadores, um aqui mesmo na Inglaterra, um especialista no Antigo Testamento, não vou citar nomes por ética, mas ele sabe, né? Trabalhei com ele, especialista no Antigo Testamento, que Deus o abençoe, dedicou seu tempo para me ensinar. Recentemente também, um grande homem de Deus, ensinador, especialista no Novo Testamento. Foram 2 homens aí que me instruíram na palavra e eu louvo a Deus pela vida deles e que Deus continue usando eles tremendamente. E na medida do possível, quando tive a oportunidade de estar juntamente com eles, também retribuí o carinho, né, o tempo, e aprendi muito. Então nós temos que reconhecer, né, o tempo, a dedicação que o próprio Gálatas está nos ensinando. Como somos igrejas, precisamos reconhecer o bem que as pessoas fazem às nossas vidas, né? E agora, grandioso, nós estamos falando dessa palavra de Deus, que é o reconhecimento daquilo que as pessoas fazem pelas nossas vidas. No verso 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Esse aqui ele está relacionando com a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem fizer, tudo aquilo que nós fizermos, quer seja bom, quer seja ruim, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Se nós semeamos no campo espiritual, se nós semeamos na vida de outras pessoas no campo espiritual e ajudamos de uma certa maneira o desenvolvimento, o crescimento, nós vamos colher coisas boas da parte de Deus. Embora nós não podemos esperar reconhecimento dos homens, nós esperamos reconhecimento do Senhor. Mas se ceifarmos coisas ruins, maldições, fofocas, dissensões, como fala, né, no fruto da carne, no capítulo 5, a gente vai colher coisas ruins. Vai colher um mau desenvolvimento, um péssimo desempenho, uma arrogância, né, uma presunção, e isso não é bom, não é isso que a palavra está nos ensinando. No versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecer é cansaço, é se cansar. Mas diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos de fé. Domésticos de fé são os de casa. Trazemos a instrução. Nós sabemos que, né, todo mundo busca algo na vida, todo mundo tem as suas pretensões, suas intenções, e nós precisamos buscar em Cristo a nossa redenção, o nosso fortalecimento todos os dias, mas bem entendemos que às vezes a nossa instrução, aquilo que nós já vivemos por experiência, principalmente com os testemunhos, que os testemunhos ensinam muito a muita gente, principalmente de dificuldades que já se passaram, que foram vencidas. Então está falando ensinar os domésticos da fé, trazer a instrução para esses que são mais fraquecidos, esses que precisam mais do fortalecimento através dos testemunhos, da palavra de Deus. Essa instrução é de vital importância, porque quando nós temos um ensinamento ao longo da nossa vida, num período de dificuldade, onde nós entendemos o verdadeiro trabalhar de Deus, ou até mesmo as instruções que nós precisamos para o decorrer da nossa vida, fazer com que as coisas venham a se fixar, lá na frente a gente entende que o trabalhar do Senhor na nossa vida começou há anos atrás.
Então é assim com a nossa vida secular, a nossa mãe ensina, o nosso pai ensina, e você vai desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo com os líderes ao decorrer da nossa vida. Eu estou falando de secular, não estou falando nem de espiritual. E aí você vai desenvolvendo o seu caráter, desenvolvendo o seu profissionalismo, as pessoas vão estendendo a mão e vão te ajudando, e você vai caminhando. E quando você chega num patamar onde você pode ajudar as pessoas, aí você, num ato de retribuição, faz isso em relação a isso que a palavra está dizendo no âmbito espiritual. Nós que já estamos bem, que já estamos, eu não estou nem relacionando com cargo nem nada, mas nós que já estamos bem, estamos passando um período difícil para todo mundo, mas nós temos a ciência, a consciência de que Deus está no controle. E aí nós precisamos orientar, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que tudo está no controle de Deus. Não que nós estamos transmitindo aquela paz, mas realmente está todo mundo preocupado, todo mundo anda um pouco aflito, mas nós entendemos que tudo está no controle de Deus. E o máximo possível que nós pudermos transmitir da parte de Deus, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, para você, para que você venha se orientar e possa desvencilhar a situação difícil, nós vamos fazer, porque é isso que a palavra ensina. Vamos continuar. E aqui no verso, já vou terminar a carta aos Gálatas. No verso 14 diz assim: mas longe está de mim gloriar-me, Paulo está dizendo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, eu não posso me gloriar em mim mesmo, a não ser nas coisas de Cristo. Porque tudo que Paulo fez, tudo que Paulo viveu foi por amor ao Evangelho. E aqui ele fala assim, porque em Cristo Jesus a circuncisão, está caindo na internet, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma a não ser uma nova criatura. Ou seja, ele está dizendo, de nada vale nem a circuncisão, nem a incircuncisão, se nós não nos transformarmos em nova criatura. Ou seja, Cristo Jesus vem nas nossas vidas para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser transportados, como a palavra fala. Ele tirou do reino da maldição, do pecado, da imundícia, da sujeira e transportou para o reino do Filho do amor do seu Filho. Ou seja, nos transportou para uma vida em Cristo Jesus. Então agora, não, independente do que seja circuncisão ou incircuncisão, de nada vale se nós não tivermos uma vida transformada em Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos tirou de uma vida de pecado, de injustiça, e está nos transformando, nos dando vida nova em relação ao que Ele pode nos ensinar. A carta aos Gálatas termina aqui, nesse capítulo 6. Vamos passar por Efésios agora, ou Éfeso, como queira. Senão não dá tempo aí de a gente explanar um pouquinho. E Éfeso também é uma carta muito linda, é uma carta bem expressiva. Paulo, quando escreve essa carta, ele não escreve para exortar. Paulo escreve essa carta com o propósito de fortalecer a fé dos crentes nesse período, nesse tempo, para poder explicar a natureza da igreja. Então aqui começa aí a fundamentação estrutural da igreja, de como o procedimento. Nos primeiros 4 capítulos ele dá os parâmetros, aquilo que tem que ser, como que é, e depois no capítulo 1, 2 e 3, é dividido em 3 capítulos, ele começa a dar as diretrizes, e 4, 5 e 6 ele começa a falar sobre o lado prático de ser uma igreja. E é muito interessante porque quando nós entendemos essa carta aos Efésios, que no caso também tomamos posse dela, nós entendemos o verdadeiro significado e um proceder correto e diante de Cristo e como igreja. O pouco que foi falado em Gálatas agora dá continuidade aqui. Só que essa carta não foi escrita para exortar, ela foi escrita para encorajar os cristãos a ser como igreja, E o destinatário, que é a igreja de Éfeso, e aos crentes de toda a parte do mundo. Vamos lá para a palavra. Quando Paulo escreveu Éfeso, ele fundou Éfeso depois na sua viagem, numa das suas viagens missionárias. E depois, na sua terceira viagem missionária, ele ficou ali de 2 anos e meio a 3 anos ali ensinando. E depois, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele já deixa bem claro: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Não foi por eleição humana. Não foi ninguém que impôs a mão ou escolheu. Não, foi vontade e querer do Senhor sobre a vida dele.
aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui é interessante que ele dá duas distinções. Aos crentes que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então nós temos praticamente aí, relacionado com esse versículo, duas vidas, né? Porque eles estão crente em Éfeso e crente e fiéis em Jesus Cristo. O que ele está dizendo com isso? Nós temos a nossa vida normal, secular, e também nós temos a nossa vida espiritual. Paulo, nessa carta, ele vai tratar da seguinte maneira, que nós podemos sim ter uma vida espiritual em Cristo Jesus já nos dias de hoje. Podemos sim viver um patamar de glória, um patamar de bênção, de unção, de poder espiritual sobre as nossas vidas e também levar a nossa vida cotidiana normalmente. Então não podemos se confundir que estamos esperando um dia glorioso, o dia do arrebatamento, para que nós possamos ter uma vida espiritual em Cristo. Não, ele está tratando o seguinte: a igreja salva pelo sangue do Cordeiro pode sim ter uma vida espiritual, né, já a partir do momento em que aceita o Senhor Jesus. E é isso que ele trata nessa carta toda. Vamos continuar. A vós a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele já está dando a sua introdução, né, do remetente, a quem ele está escrevendo e de quem está vindo a ordem aí, né? Aí no verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais foram empregadas sobre as nossas vidas. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes mesmo do mundo ser mundo, Deus já tinha predestinado, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, querer e vontade do Senhor. A salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito do Senhor Jesus, para o louvor da sua glória, pela sua graça, pela qual nos fez agradáveis a seu amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas ou pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então todo o mérito é de Cristo, tudo é dele, ele cumpriu, né, algo predestinado por Deus, e hoje, né, nós temos aí o prazer de dizermos que somos cristãos, remidos e selados pelo amor de Cristo, mas nós temos a obrigação de dar continuidade ou continuamente seguimos os preceitos que Jesus deixou. Não existe essa de uma vez salvo para sempre. No versículo 8, ele diz assim: e ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Lá no versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é que rege a igreja. O Espírito Santo é que dá a diretriz. O Espírito Santo é que governa. O Espírito Santo é que traz os frutos do Espírito que nós vimos no capítulo 5 de Gálatas. Então é o Espírito Santo que está fazendo essa movimentação, né, nos dias de hoje na igreja. Então, podemos acompanhar essas lives aí. Estamos fazendo live em lugares diferentes, lugares distintos, mas o Espírito Santo está agindo através de um áudio, através de um vídeo. Então ele não parou. É o Espírito Santo que está trabalhando, que traz o convencimento, que traz esse constrangimento do erro, traz esse constrangimento no que eu posso melhorar, no que eu posso fazer em prol dos próximos, no que eu posso fazer com que minha vida transforme e seja exemplo para outras pessoas. Embora a gente não busca esse sentido, mas precisamos nos gloriar em Cristo, né? Porque nós não temos nada para oferecer. Então esse é o sentido que a palavra está tratando agora. No verso 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então é tudo para ele, tudo por ele, para ele é todas as coisas. Então ele já predestinou tudo isso, mas a nossa finalidade e a nossa função é adorar a ele, né? Como o João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então a nossa finalidade é falar de um Cristo que transforma, de um Cristo para que todas as nações venham ser aceitas e que eles possam experimentar essa gloriosa vida em Cristo que nós temos. Vamos continuar. E ali no verso 20 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. No 21 diz assim: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo o mundo que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as suas coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus se despiu da sua glória para vir ao mundo, para passar pelo que ele deveria ter passado. Ele já sabia disso, obviamente, para que nós pudéssemos ganhar em Cristo essa vida redimida, essa vida justificada. Então ele se despiu e veio ao mundo para que nós possamos ter direito a isso. E aqui ele fala assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então aqui na epístola de Efésios, Jesus é a cabeça da igreja. E que o seu próprio corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Ou seja, se Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, que aqui Efésios vai falar sobre isso, e Filipenses também fala um pouco. Se nós somos Jesus é a cabeça, se nós somos o corpo, nós somos dependentes da cabeça. E o corpo em si dependente uns dos outros. Então Paulo retrata a igreja como um corpo, né? Como um corpo. Mão, pé, já foi falado isso, mas vale lembrar que isso é interessante. Então nós somos dependentes, porque quando a gente quer fazer um movimento, alguma coisa, a ordem vem da mente, vem do cérebro. Então o movimento de andar, de caminhar, de pegar, de se alimentar, de dormir, é o cérebro que manda, é a cabeça que manda. Então o Espírito Santo representa aí a igreja, representa Jesus Cristo é a cabeça e agindo através do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos faz ter essa movimentação em Cristo Jesus. Vamos para o capítulo 2, não dá tempo. Estou falando já, passei meia hora já. E vos vivificou, sendo vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como os outros. Então antes, está dando a explicação, antes a gente vivia dessa maneira, ou seja, a condenação já estava predita se nós não tivéssemos aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora que nós aceitamos, muda. No versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem das obras, para que ninguém se glorie. Então é isso que Paulo está dizendo. Não é mérito nosso. Nós fomos salvos pela graça, né? Somos salvos pela graça, pela fé. Só que isso foi um mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então o que ele está dizendo? A partir de agora, que nós nos tornamos guiados pelo Espírito Santo, lutamos todos os dias para poder ter o desenvolvimento, né, dos frutos do Espírito em nossa vida, guiados pelo Espírito Santo, porque por nós não somos nada, nós não conseguimos por nós mesmos. Então nós estamos lutando todos os dias, né, para desenvolver isso, mas somos guiados por um outro ser, um ser sobrenatural, que é o Espírito Santo, que diz assim no verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então temos agora diretrizes, temos agora orientações para que nós possamos seguir, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Cristo, fazendo os desejos e a vontade do Pai. Porque nós somos escravos daquilo que nos domina. 1 Pedro fala sobre isso. Vamos aprender sobre Pedro lá na frente. Mas ele fala sobre isso. Somos escravos daquilo que nos domina. Então o que está nos dominando agora é o Espírito Santo. Então nos torna escravos. Somos servos daquilo que nos domina. Nós somos servos, nós amamos a Cristo e queremos servi-los por gratidão. E não porque Jesus ou Deus tem algo para me oferecer. Não, nós fazemos isso por amor. No verso 11 diz assim: portanto lembrai-vos de que vos no outro tempo eras gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Paulo está dizendo aqui que no período de tempo era os gentios era considerado pelos judeus incircunciso.
Então, na verdade, o povo escolhido foi judeu, certo? Então, Deus escolheu o povo para que ele viesse, pregasse ao mundo e a nação toda fosse, o mundo inteiro fosse salvo através do povo escolhido. Mas eles recusaram a Cristo. Então, agora está abrindo aqui um leque para que os gentios adentrem. E agora, Paulo está dizendo aqui, vocês eram considerados gentios, imundos, mas agora não, de acordo com a graça, de acordo com a crença, de acordo com a fé que vocês têm, que nós temos em Cristo Jesus, nós fomos transformados em servos do Senhor. E aqui ele diz que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e não tendo Deus. Mas agora não, agora nós somos considerados povo, feitura segundo a benevolência de Cristo. E no versículo 19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos de santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento do apóstolo, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada do Espírito Santo. Então esse é uma breve ilustração, de que nós somos aí o templo e morada do Espírito Santo. Então agora estamos alicerçados em Cristo, agora estamos cientes de quem nós somos, porque até então não sabíamos, agora nós somos, com o decorrer dos ensinos aqui, agora nós somos cientes de quem nós somos, do objetivo que nós temos em Cristo Jesus, mas agora Paulo começa a instruir qual é a maneira de procedimento como igreja. Como nós devemos proceder de acordo com os ensinamentos que a palavra nos traz. Nós entendemos que somos salvos pela graça, mas a graça não nos dá a liberdade de viver a nossa maneira, na nossa vida avante, de qualquer jeito. Fomos inseridos agora no povo de Deus, somos co-herdeiros, co-participantes das obras de Cristo e irmãos, adotivos, filhos adotivos de Deus, mas nós temos agora uma responsabilidade que começa a crescer a cada dia. Agora nós somos igreja, templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos procedimentos, nós temos responsabilidades e comprometimento com Cristo na maneira de viver, que vai começar a falar agora. E aí Paulo começa assim, vou pular um pouquinho aqui, vou lá para frente. Lá no capítulo 3, verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o vosso entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, agora é Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos traz o entendimento, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos traz a mensagem, é Ele que indica o louvor. Então é Cristo agora que domina todo o nosso entendimento, ou seja, todas as nossas faculdades do nosso corpo, do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, é Cristo que domina. E isso é a base da igreja no caso, como igreja, o procedimento como igreja. E aí ele começa, agora no capítulo 4. Vamos lá, rapidinho, senão não vai dar tempo. Rogo, pois, o preso do Senhor, em que andeis com digno de vocação, para que fosse chamados, ou seja, somos chamados com um propósito. Com toda a humildade, agora já começa a falar da igreja, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, não tem dissensão, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pacificadores. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados para uma só esperança da vossa vocação. Só existe uma maneira de ser salvo. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então não existe outro que não seja Cristo, que possa nos trazer a salvação. Não existe um outro Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que opera de maneiras diferenciadas na vida de cada um. Então, não tem essa, eu tenho mais Espírito, eu estou mais cheio. Não tem essa. É um só que te encheu ali depois que você recebeu o batismo no Espírito Santo ou no batismo nas águas, você recebeu o Espírito Santo. É eu e você que tem essa comunhão que vai fazer nós termos um pouco mais do conhecimento, um pouco mais da intimidade. Então, o Espírito é um só.
né? Até hoje ainda conversamos com o irmão e ele, né, falou algo assim que as pessoas buscam muito espírito, encher-se do espírito todos os dias, então não existe outros espíritos para encher 4, 5, não, é um só. É a maneira que você tem o seu procedimento, a sua intimidade, que você vai se enchendo do Espírito, ele vai eliminando aquilo que não presta da nossa vida, ele vai tirando aquilo que não é conveniente, aquilo que não é de Deus e vai moldando a igreja, né, que somos nós somos igrejas de Deus, o templo, morada do Espírito, então ele vai tirando aquilo que não é benefício para nós e muito menos para o próximo. Porque às vezes nós estamos tão cheios de si, falamos algo que não deveríamos ter falado, e aquilo que a gente fala acaba criando aí em uma outra pessoa, né, algo errado, ou um ensinamento errôneo, ou motivos de chacrota, ou motivos de deboche por aquilo que a gente falou na empolgação, porque é normal, mas tem que tomar cuidado. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser o exemplo bom, frutífero, que vai fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente somos exemplos de Cristo na terra. Então temos que tomar cuidado, né, nesse procedimento, no que nós falamos, no que nós apresentamos ou como nós vivemos, porque isso é muito sério. Continuando, vamos lá. E diz assim, lá no verso 11, capítulo 4. E ele mesmo deu uns, aqui, olha, começa aqui já. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação, os nossos dons não são nossos, são para edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que está dizendo com isso aqui? É ensino. Por isso que a igreja tem doutores, tem ensinadores, tem pastores, tem evangelistas, tem pessoas, né, coerentes, capacitadas, né, que buscam, que estudam para poder instruir, a instrução. Então esse é um dos propósitos primordiais da igreja de hoje, né? Além de amar-vos uns aos outros, buscar os interesses uns dos outros, carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, né? Visita e assim sucessivamente. Mas também é a instrução, para que não seja levados como vento de doutrina, porque aquilo que se prega se aceita, como se você estivesse ouvindo pessoas aí que estão falando. Não vou nem, por questão de ética eu não vou mencionar, mas quem é bom entendedor vai entender isso daí do que eu vou mencionar. Então fica ouvindo um aqui, ouve um ali, aí faz um comentário infeliz de algo que está acontecendo, mas a nossa instrução está sendo dada. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo falada. Então você tem que se instruir, nós precisamos nos instruir naquilo que é proveniente de Deus, naquilo que nos traz subsídio para uma vida melhorada. Ou seja, a gente tem que concordar com... Não temos que concordar com o que está acontecendo. Está errado, tem que falar, está errado. Mas também não temos que ficar debatendo em vãs discussões, que isso que Paulo instrui Timóteo. Timóteo depois se torna aqui o pastor de Éfeso. Na carta, uma das cartas de Timóteo, Paulo fala a Timóteo, evite vãs discussões. Por quê? Timóteo era um jovem, né? Aparentemente, porque o povo, as pessoas hoje julgam pelo que eles veem. Então via Timóteo um jovem e achava que Timóteo não tinha conhecimento. Engano. Porque as pessoas se dedicam, estudam, então não pode se julgar pela aparência. Então Timóteo era instruído por Paulo. Não se meta em vãs discussões. Porque se você se meter em vãs discussões, as pessoas que estão envolvidas em discussões, eles sabem do assunto e vai acabar fazendo algo para te envolver, para poder te denegrir. Então evite vãs discussões, evite coisas na internet que não te diz respeito. Procure se instruir na verdade, no caminho certo, se oriente com o pastor, porque o pastor é que está para orientar, né? Ou os irmãos que têm aí a responsabilidade de estar trazendo a mensagem, falando da palavra de Deus. Então você como igreja tem que estar submisso ao seu pastor, né? Estar diante do seu pastor para que ele possa te orientar, porque essa é a função do anjo da igreja. E nós temos um pastor que é o pastor mesmo, ele está diante aí, a esposa também. Então essa é um dos primordiais da igreja. Primeiro, submissão a Cristo e depois submissão ao nosso pastor, que é o pastor Aparecido, que está à frente. Então essa é a submissão para que nós não venhamos aqui ser levados por vento de doutrina. Aí ouve qualquer coisa na internet aí e vem e traz problema para o pastor. Pastor, mas a internet está falando isso. Irmão, a internet falou aquilo. Cuidado. Você como igreja tem que se orientar na verdade, que é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos continuar. E no verso 15 diz assim: antes seguindo a verdade com amor, crescendo em tudo, naquele que é a cabeça da igreja,
crescimento, desenvolvimento está em Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então não tem como fugir. A palavra de Deus, a igreja em si, ela é edificada na palavra, ela é edificada em amor, né? Em Coríntios fala sobre isso, 1 Coríntios fala sobre isso. De nada vale, né? De nada vale se não tiver amor. Então a igreja ela é edificada no amor de Cristo. O primeiro amor foi ele se entregar na cruz do Calvário por amor a nós, que não tínhamos nada e não temos nada para oferecer. Ele sabe das nossas falhas, ele sabe dos nossos erros, mas mesmo assim ele nos amou, porque Deus olha o coração, não olha, né, se é cabeludinho, se é careca, se é gordinho, não, ele olha o coração e vê, né, dentro de nós o potencial que cada um tem e pode ter em Cristo, porque em nós mesmos a gente não encontra nada. E vamos continuar, verso 22, capítulo 4, perdão. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, deixei de lado. Então, a partir do momento que nós somos dedicados a Cristo, já mudança de vida plenamente. Que quando no trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixeis a mentira, falai a verdade um para com o próximo. Obrigação primordial da igreja. Acima de tudo, seriedade, né? Compromisso, responsabilidade é o que Paulo trata nessa carta às igrejas até os dias de hoje e vai continuar falando, obviamente, porque a palavra fala, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E nós que estamos vivendo o presente momento precisamos ter atenção nesses detalhes. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade um com o outro, ou seja, seriedade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequei-vos, nem põe o sol sobre a vossa ira, não fica guardando rancor, amargura. Né? Essa semana passada o irmão falou algo interessantíssimo, que aquilo me tocou bastante. Ele falou, né, sobre o perdão. Ele falou, irmão, o perdão não é benefício para quem está sendo perdoado. O perdão é benefício para nós que estamos perdoando. E isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ele está assistindo a live aí. E ele falou, isso ficou gravado. Porque realmente, quando nós liberamos o perdão, aquela glória, a virtude de Deus vem sobre as nossas vidas e traz um refrigério glorioso. Então o perdão não é benefício para quem está sendo perdoado. Obviamente nós precisamos liberar perdão, nós precisamos perdoar o nosso próximo, mas quando nós liberamos o perdão, nós nos desvencilhamos daquela corrente do erro que está nos prendendo. Então o perdão é um benefício para quem perdoa, né? E Jesus, vendo isso, te abençoa, me abençoa, nos traz a verdadeira paz que faz com que nós venhamos proceder ainda com mais vínculo, com mais afinidade, com mais desejo, com mais querer, porque você se sente perdoado. E quando nós nos sentimos perdoados, nós pensamos melhor, nós temos melhores diretrizes, melhor pensamento, e o Espírito Santo age de uma maneira tão grande que nós nos sentimos a leveza de sermos perdoados. Então isso traz transformação. E isso dentro da igreja tem que ter. Aí não irai-vos e não pequeis, não se põe o sol contra a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, né? Muitas igrejas de extensão brigam, né? Um vai, outro não quer ajudar, outro só vai no culto porque é de departamento. Perdão por falar, mas tem que falar, tem que ser falado. Eu sei que aqui na Inglaterra não acontece isso, mas são coisas que acontecem, que nós sabemos, né? Ah, não vou não porque é culto do irmão, não vou porque é culto da irmã. Não, então não faz parte da igreja, não faz parte da igreja. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas mãos o que é bom e tenha que repartir com o que tiver necessidade. Irmão, é a palavra de Paulo que cita 2000 anos. Essas não são as minhas palavras. Eu estou lendo para que a palavra tenha mais ênfase. E o que eu furtava o que? Não, porque você roubou alguma coisa. Não, irmão, todo tipo de furto é pecado, todo tipo de erro, todo tipo aquilo que nós mentimos ou omitimos para poder ter benefício é mentira, é pecado. Então se estamos usando de uma mentira para um benefício, é furto, está roubando. Então tem que tomar cuidado, Como igreja tem que tomar cuidado.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que vai fazer com que denigre a imagem de alguém, ou palavrão. Tem que tomar cuidado, às vezes sai algumas palavras que não é propício para o momento, acaba virando chacrota depois, e acaba virando motivo de gozação. É complicado. Mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então nós temos que ter coerência em todos nós, irmãos. Vamos generalizar. É todos nós, né? Não é porque o irmão é presbítero, é pastor, não. É todo mundo, irmão, é todo mundo. É o irmão do porteiro, é o membro, é a senhorinha da oração, é todos nós. Está falando sobre igreja. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus faz parte do ministério, faz parte da igreja, é considerado igreja. Então isso é para todos, não é só porque... Não é porque é o irmão, o pastor, não, é para todo mundo, pega em todo mundo. Essas palavras da epístola de Paulo, ela pega em todos. Por isso que não se falam muito sobre as epístolas paulinas. Por quê? Porque ela pega em todo mundo, né? Na nossa igreja, graças a Deus, na igreja, né, do nosso pastor celestial, Jesus Cristo, na qual o pastor Cido é o nosso líder, aí eles se falam muito sobre isso, então aqui não tem problema não, né? Eu creio que Deus está no controle, e quando Deus está no controle, Ele fala e usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na maneira que Ele quer, e assim a gente procede, porque nós queremos ir para o céu. Nós não queremos ficar uma vida de pecado, né, de injúria, não. Nós queremos ir para o céu. Então, se quer ir para o céu, tem que viver da maneira correta. Vamos lá, verso 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, vamos para o próximo capítulo e vamos continuar, porque senão não vai dar tempo, já passei muito tempo. Sedes imitadores de como os filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por amor e sacrifício em cheiro suave. Então, Jesus nos amou. Ele menciona aqui sobre o casamento, né, sobre as mulheres, né, seja submissa aos seus maridos, e seus maridos amem sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto, viu, varões? Ao ponto de dar a sua vida, de dar a nossa vida por amor à esposa. É isso, porque Jesus deu a sua vida em amor à esposa. Então o amor é recíproco, né? Nós precisamos cuidar dos nossos afazeres, sim, e como sacerdote do lar também, mas a esposa também é coparticipante nisso, porque os alicerces da igreja é a família. Então, se nós tivermos uma família desestruturada ou viver um casamento, um relacionamento de qualquer jeito, obviamente vai refletir na vida das pessoas. E querendo ou não, somos alvos, somos pessoas que estão sendo visadas, né, do mundo afora, principalmente os que não são cristãos, estão olhando, tá vendo na igreja lá do pastor? Então é assim. Então, né, a esposa, o marido é um só, como a palavra fala, e precisamos aí ter esse amor recíproco, né, um cuidando do outro, e o varão ao ponto de se sacrificar por amor à esposa. Então, né, não fica bravo comigo não, é a palavra que fala. E vamos continuar. Verso 6, capítulo 6, perdão. Vamos lá, diz assim: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais e no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe. E o primeiro mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrai teu pai e tua mãe, e se prolongarão os dias da sua vida na terra. Vamos lá para o capítulo 6 para terminar aqui, né? Não vai dar tempo de falar mais mesmo. A armadura de Deus. Inclusive o pastor Pierre falou algumas coisas sobre a armadura de Deus. Vamos fazer a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. A igreja tem que se fortalecer a cada dia. Verso 2. Porque não tenhais que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Lutai ao ponto de você se esgotar, mas mesmo assim, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, para que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, tá aí essa armadura, né, de Deus sobre as nossas vidas. Esse é uma armadura que nós precisamos nos revestir todos os dias, né? Precisamos ter ela em mente, porque somos igreja. Então o inimigo não descansa, o inimigo anda ao redor buscando quem possa tragar, e nós como igreja precisamos estar nos fortalecendo todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Jesus disse que não seria. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, Ele está todos os dias conosco, nos instruindo, nos deu o Espírito Santo, que embora nós possamos passar momentos de fraqueza, momentos de tristeza, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o nosso cotidiano, ele é difícil, mas nós precisamos todos os dias estar nos reciclando, buscando, né, o Espírito Santo para que nós possamos dar continuidade na nossa vida cristã. Eu vou terminar rapidinho, me dá 5 minutinhos só para mim terminar aqui o primeiro capítulo de Filipenses. Eu falei bastante. Vamos lá, o propósito de Filipenses é agradecer os filipenses, né, pela alegria, porque a igreja de Filipenses era uma igreja missionária, é a igreja que ajudou Paulo, né, ela levava ofertas para Paulo quando Paulo estava preso. Então essa a alegria de Paulo em escrever a Filipenses não era para exortar, mas é para mostrando a verdadeira alegria de poder servir, ou seja, uma igreja que foi missionária, né. Então aqui Paulo funda a igreja de Éfeso, né? E ele começa assim, ó, vamos ali para o verso 3 já. Dou graças ao meu Deus e todas as vezes que me lembro de vocês. Ele está se alegrando com a igreja. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então era uma igreja bem assim, que ajudava bastante, uma igreja missionária. Lá no verso 12 ele fala assim: e quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está dando um breve relato aqui, nós entendemos, vamos fazer um breve relato do sofrimento de Paulo. Então Paulo sofreu naufrágio, foi mordido pela cobra, já foi falado isso, né? A gente só para recapitular. Então sofreu naufrágio, sofreu inúmeras injustiças, foi preso, açoitado, mordido pela cobra, apedrejado, né? Chegou ao ponto de morrer. Então Paulo sofreu bastante, sofreu muito, foi perseguido inúmeras vezes, mas ele fala assim: quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Essas prisões de Paulo, né, beneficiou ele de uma certa maneira, inclusive nós, que nós estamos lendo acabamos de ler a carta de Efésios, quando Paulo estava preso. Se ele tivesse visitado Éfeso nesse tempo de prisão, que seria um suposto tempo de prisão, nós não teríamos a carta de Éfeso. Né? Como diz, você quando vai visitar alguém, você não escreve uma carta, você está indo visitar a pessoa, então você não precisa escrever carta. Agora, quando você é impossibilitado de ir, você escreve uma carta. A carta pode ser qualquer, aconteceu aqui. As prisões de Paulo abriram as portas para o Evangelho. As prisões de Paulo, o sofrimento de Paulo fez com que o Evangelho se propagasse. No decorrer ele fala assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, os irmãos viram e falaram: não, Paulo está preso pelo amor do Evangelho e está continuando, eu vou continuar. Então isso incentivou. Então tudo na nossa vida é um propósito de Deus. Nada sai do controle do Senhor. Então quando Paulo fala aqui que os sofrimentos estão relacionados comigo e com você, os nossos problemas, as nossas dificuldades, é um propósito de Deus para alguma maneira. Inclusive essa agora que está acontecendo, né? Nós estamos fazendo live, não estamos deixando de pregar o Evangelho, muito pelo contrário, se nós estivéssemos ali dentro da igreja, a gente estaria pregando só para as pessoas que estariam ali na localidade. Agora você vê que tem pessoas em Portugal, na Espanha, na Grécia, glória a Deus por isso, né? Nós não somos nada, mas é o Senhor que está alcançando. No Brasil, depois se quiser rever, né, as pregações, as lives, vai estar aí, então vai continuar falando, né? Então não há nada que possa nos parar, a não ser nós mesmos. Não há nada que possa impedir a propagação do Evangelho nos dias de hoje. Hoje temos comunicações, né, bem facilitadas, quando no WhatsApp é o tal Dudu, é o Facebook, é o Instagram e assim sucessivamente. No caso de Paulo não tinha, mas Deus deu um jeito. No nosso caso, Deus também está dando um jeito de nós propagarmos o Evangelho da melhor maneira possível e alcançando vidas em todo o mundo, né? Glória a Deus por isso. Vamos continuar e eu já estou terminando. Vamos lá, aqui no verso, eu termino aqui, ó, no verso 21.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Né? Ele já nos seus últimos dias ele falava, porque o que importa para mim? De tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, o que me importa é fazer a vontade de Jesus. O que me importa é ser guiado pelo Espírito Santo. O que me importa, se tem problemas, se tem aflições, o que me importa é estar na presença do Senhor. Porque amanhã ou depois, se acontecer algo de que eu possa vir a falecer, eu estou na presença de Deus, como Paulo estava. O que me importa viver é Cristo. O que acontecer comigo amanhã é ganho, porque eu estou nele. Se eu for dessa vida, eu vou estar nele. Então a nossa preocupação tem que estar em fazer a vontade do Senhor. E diz assim, no verso 29, porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, não somente ser co-participante nele, não somente ser liberto por ele, não somente experimentar as glórias e as maravilhas que ele nos dá, mas como também padecer por ele. Então, se você tem padecido, se você tem tido luta, se você tem tido dificuldade para falar do Evangelho, ou tem vivido em momentos de tribulações e aflições, dê glória a Deus, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, é Ele que nos libertou, é Ele que nos dá orientação. Estamos vivendo um período de tribulação, sim, né? As tribulações sempre aconteceram, mas tudo isso é para fazer com que nós, como igreja, venhamos nos estruturar mais. Esse período das lives tem sido maravilhoso, porque eu creio que nós temos aprendido constantemente, duramente às vezes, mas estamos aprendendo para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E quando nós voltarmos a nos reunir, vai ser bênção, vai ser glória. E quando nós tivermos a oportunidade de falar do amor de Cristo para outras pessoas, para um parente, para um familiar, eu creio, em nome de Jesus, que você já está tendo aí mais ênfase em falar, já está tendo mais subsídio para poder falar, está tendo mais palavras para orientar. Por quê? Porque Deus está trabalhando a todo momento, a toda hora, Ele nunca parou. Ou é na live, ou é fora dela, ou é no louvor, porque você e eu somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos essa autoridade de Deus para anunciar, para falar, e as nossas palavras têm poder sim, embora tudo que a gente fala às vezes não, mas uma palavra ou outra entra, uma palavra ou outra floresce, uma palavra ou outra é compartilhado, é falado. Então glória a Deus por isso. Se você tem passado tribulação, dê glória a Deus, porque o seu caráter em Cristo está sendo moldado, e dia após dia eu estou sendo moldado como igreja de Cristo, representante do Senhor Jesus na terra, e o Espírito Santo tem trabalhado na minha e na sua vida grandiosamente, e vai continuar. Basta nós nos dedicarmos, nós buscarmos, nós aprendermos ainda mais, e não deixar de praticar as verdades que o Senhor nos ensina. Amém? Que Deus te abençoe. Vou orar, vou terminar. Falei muito, me perdoa, mas era de vital importância. Então, essas epístolas de Paulo, ela é tremenda, não tem como a gente não se ater. E eu creio que num futuro próximo o pastor possa estar aí dando a oportunidade de nós estarmos explanando ainda melhor, ainda com o estudo, com o ensino. E não vamos parar, a menos que nós não queríamos, né, falar. Mas eu creio que não vai parar, o Espírito Santo vai estar transformando a nossa vida, o nosso entendimento, porque é para isso que nós estamos nessa terra. Nós não estamos aqui para ficar rico, nós estamos aqui para ter riqueza, para ser conhecido, para ganhar like. Não. A nossa preocupação é que o reino de Deus se propague a cada dia mais e alcance o número de pessoas maior possível, para que Ele seja glorificado. A Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor e adoração. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, senão eu falo aqui, fico falando até amanhã. E eu tenho palavra para falar, mas eu não posso, né? Senão eu vou enfadar os irmãos aí. E me perdoe pelo tempo, tá bom? Pai grandioso, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por essa hora. Que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos orientado, nos trazido, Senhor, o refrigério da alma, do nosso coração. E pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, essas vidas que têm ouvido essa live, essas vidas que estão sendo transformadas, essa vida, Senhor, que vão estar orientando outras vidas, vão estar orando por outras vidas, essas vidas, Senhor, que vão estar visitando, que vão estar anunciando o Seu Evangelho, que vão estar, Senhor, com o coração agradecido, falando para outras pessoas, essas pessoas que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia, essas pessoas que estão sofrendo, Senhor, por ter perdido um parente, por ter perdido um ente querido, por ter perdido um filho, Pai. Usa, Senhor, a Tua igreja para trazer esse refrigério, que o Senhor esteja, Senhor, orientando os Teus servos para que venha trazer, Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de cura, venha orar, Senhor, venha renovar o ânimo daqueles que necessitam, daqueles que estão cativos,
objetivo. Usa, Senhor, essas lives, ó Pai, para alcançar aquele que talvez esteja afastado. Usa, Senhor, a nossa mente, a nossa palavra, o nosso coração para estar anunciando a Tua palavra, Pai, porque esse momento, Senhor, de pandemia tem sido difícil para todos, mas nós entendemos que tudo está no Teu controle, mas também nós queremos, ó Deus, anunciar, Senhor, o Teu nome às nações, aqueles que necessitam, para trazer, Senhor, a eles palavras de consolo, para que eles entendam que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pai, te agradecemos e te louvamos e bendizemos o Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa esses que vão estar assistindo essa live depois, e que o Senhor esteja sobre a vida deles, instruindo e ensinando para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade que foi nos concedida mais uma vez, né? A Deus toda honra e glória. Amanhã terá a transmissão da Santa Ceia, lá em Oxford, com o pastor, mas acompanhe, vai ser no mesmo horário, então não vai ter a continuação do livro da Epístola de Filipenses, mas vamos continuar, né, no domingo normalmente, tá bom? Então amanhã terá a transmissão, mas acompanhe a palavra de bênção, a palavra para a sua vida, né? É a comunhão que nós temos em Cristo Jesus, mas continue acompanhando, né? Continue acompanhando, e se tiver algum comentário para fazer, faça. Se tiver que fizer algum testemunho também, conte aí, nos ajude, né, a ajudarmos uns aos outros, porque essa é a nossa finalidade, tá bom? Vamos à bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente e que tenha um resto de noite abençoado. Amém? Um abraço.